O cheiro de terra molhada e pão quente era a trilha sonora olfativa da vida de Clara Mendes. Aos 22 anos, seus dias eram uma repetição constante, uma melodia suave e previsível, tocada entre as mesas do café doce aroma e as paredes modestas da pequena casa que dividia com sua mãe, Dona Helena. A cidade de Bela Vista, aninhada entre colinas verdes no interior de Goiás, era um daqueles lugares onde todos se conheciam pelo nome e as notícias viajavam mais rápido que o vento. Para Clara, no entanto, a cidade era ao mesmo tempo um abraço e uma gaiola. Ela amava a tranquilidade, o som dos pássaros ao amanhecer e o sorriso familiar dos clientes, mas dentro de seu peito, um sonho teimava em florescer, o sonho de dar à sua mãe uma vida sem preocupações. Dona Helena, uma costureira de mãos talentosas e saúde frágil, sofria de uma condição respiratória crônica que se agravava a cada inverno. Os remédios eram caros, e o pequeno salário que Clara recebia como garçonete mal cobria as despesas básicas e os medicamentos essenciais. Cada moeda guardada num pote de vidro em cima do armário da cozinha era um passo, minúsculo e incerto, em direção a um tratamento melhor, talvez em um hospital na capital. Clara trabalhava de sol a sol, com um sorriso que nunca vacilava, escondendo o cansaço que pesava em seus ombros e a ansiedade que, por vezes, lhe roubava o sono. Ela era feita de uma resiliência silenciosa, uma bondade que se manifestava nos pequenos gestos. Um café extra para um cliente idoso, uma palavra de conforto para uma vizinha e o cuidado infinito com que ajudava sua mãe a se vestir todas as manhãs. Naquela noite de sexta-feira, o céu de Bela Vista desabou numa chuva fina e persistente. O movimento no café havia sido fraco e Clara foi liberada mais cedo. Com seu guarda-chuva remendado e os sapatos já mostrando sinais de rendição, ela decidiu caminhar pela praça central antes de ir para casa. As luzes amareladas dos postes refletiam nas poças de água, transformando o chão de paralelepípedos em um mosaico cintilante. Era seu ritual para descomprimir, um momento para respirar e deixar os pensamentos voarem para longe das contas e preocupações. Ela se sentou em seu banco favorito, debaixo de um ipê frondoso que parecia abraçar quem buscasse seu abrigo. O ar estava fresco e limpo, e o som da chuva nas folhas era quase terapêutico. Enquanto observava as poucas pessoas que corriam para se abrigar, algo chamou sua atenção. Aninhado no canto do banco, quase se misturando com a madeira escura e úmida, estava um objeto. Era um diário. Não um caderno qualquer, mas um diário de capa de couro envelhecido, de um tom de mogno profundo, com fechos de latão que brilhavam discretamente sob a luz do poste. Era evidente que se tratava de um objeto de grande valor, um luxo que destoava completamente da simplicidade de Bela Vista. Clara olhou ao redor, mas a praça estava praticamente deserta. A última pessoa que havia visto passar por ali fora um homem mais velho, de terno escuro, que entrara apressadamente em um carro preto e luxuoso que ela nunca vira na cidade. Talvez fosse dele. Com o coração batendo um pouco mais rápido, ela pegou o diário. O couro era macio ao toque, e o peso do objeto em suas mãos transmitia uma sensação de importância, de histórias guardadas. A curiosidade, uma força quase irresistível, a impeliu a abrir o fecho. A primeira página, escrita em uma caligrafia elegante e um tanto tremida, continha um nome e um endereço: Arthur Montenegro, seguido de um endereço em um bairro nobre de Goiânia, a capital. Um calafrio percorreu a espinha de Clara. Ela conhecia aquele nome. Arthur Montenegro era um empresário famoso, um magnata da construção civil cujas fotos ocasionalmente apareciam nos jornais que os clientes deixavam no café. Ele era conhecido por ser recluso e incrivelmente rico, uma figura quase mítica, de um mundo completamente diferente do seu. Hesitante, ela virou a página. A tentação de ler, de espiar um universo tão distante, era imensa. Seus olhos passaram rapidamente pelas primeiras linhas. Minha querida Helena, hoje faz um ano que o silêncio se instalou nesta casa. Um ano que acordo e não vejo seu sorriso, que o café não tem o mesmo gosto, que as flores do jardim parecem ter perdido a cor. Dizem que o tempo cura, mas que mentira cruel. O tempo apenas estica a dor, a transforma em uma companheira constante. Clara fechou o diário abruptamente, sentindo o rosto corar de vergonha. Aquilo era íntimo demais, uma dor crua e profunda derramada naquelas páginas. Não era uma história para seus olhos, era o luto de um homem, a saudade de um amor perdido. E por uma estranha coincidência do destino, a amada do diário tinha o mesmo nome de sua mãe. Naquele instante, qualquer pensamento sobre o valor material do objeto se dissipou. A única coisa que importava era a dor daquele homem.
Ela precisava devolver aquele diário. Era o certo a fazer. O coração de um homem estava trancado naquelas páginas, e ela sentia que segurava algo sagrado. A decisão, no entanto, vinha com um custo. Ir para Goiânia significava usar o dinheiro que vinha guardando com tanto sacrifício, o dinheiro para os remédios de sua mãe. Ela chegou em casa e encontrou Dona Helena cochilando na poltrona da sala, um livro de costura caído no colo. Observando o rosto sereno e cansado de sua mãe, a dúvida a assaltou. Teria o direito de gastar aquele dinheiro, tão suado e tão necessário, para devolver um objeto a um milionário que provavelmente poderia comprar 1000 diários iguais? Ela abriu o pote de vidro na cozinha. As notas e moedas somavam pouco mais de R$ 200, o resultado de meses de gorjetas e economias. O preço da passagem de ida e volta consumiria quase tudo. Ela suspirou, o conflito pesando em sua alma, mas então se lembrou das palavras que lera, da solidão que emanava daquela caligrafia. E se fosse o diário de seu pai, falecido há tantos anos? E se alguém o encontrasse e não o devolvesse? A resposta veio clara e certa, brotando do fundo de seu ser, do caráter que seus pais haviam moldado com tanto esmero. A honestidade não tinha preço. Na manhã seguinte, um sábado ensolarado, ela acordou sua mãe com uma xícara de chá e explicou a situação. Mostrou o diário e falou sobre o que precisava fazer. Dona Helena, com a sabedoria que só as mães possuem, olhou nos olhos da filha e sorriu. Você tem o coração do seu pai, minha filha. Vá, faça o que é certo. Nós sempre damos um jeito, não é? O apoio de sua mãe foi o empurrão que faltava. Clara comprou os remédios para as 2 semanas seguintes e, com o que restou, a passagem de ônibus. A viagem de 3 horas pareceu uma eternidade. A cada quilômetro que a deixava mais perto da capital, a ansiedade de Clara crescia. Como seria a mansão? E o tal Arthur Montenegro? Seria ele um homem arrogante? Gritaria com ela por ter lido uma página? Ou talvez nem a recebesse? O ônibus a deixou na rodoviária movimentada, um turbilhão de pessoas e ruídos que contrastava com a paz de Bela Vista. Ela pegou um segundo ônibus, urbano, seguindo o endereço anotado num pedaço de papel. O bairro era de uma opulência que a deixou sem fôlego. Muros altíssimos coroados por cercas elétricas protegiam mansões que mais pareciam palácios, com jardins perfeitamente cuidados e carros importados estacionados nas entradas de mármore. Clara sentiu-se pequena, uma formiga num jardim de gigantes. Seu vestido simples, porém limpo, e suas sapatilhas gastas pareciam gritar que ela não pertencia àquele lugar. Finalmente, ela parou em frente ao número que procurava. O portão de ferro forjado, preto e imponente, era adornado com as iniciais AM. Para além dele, um caminho de pedras levava a uma casa de 3 andares, com janelas enormes e uma arquitetura moderna e fria. Era mais uma fortaleza do que um lar. Respirando fundo, ela apertou o botão do interfone. O diário seguro em sua bolsa como um talismã. Uma voz feminina, ríspida e desconfiada, soou pelo aparelho. Pois não? Bom dia, eu gostaria de falar com o Sr. Arthur Montenegro, gaguejou Clara, a voz quase sumindo. Quem deseja? A voz perguntou sem um pingo de cordialidade. Meu nome é Clara Mendes. É um assunto pessoal. Eu encontrei algo que pertence a ele. Houve uma pausa do outro lado da linha, seguida por um suspiro de impaciência. O Sr. Montenegro não recebe visitas sem hora marcada. Se encontrou algo, pode deixar na portaria. Não, por favor, insistiu Clara, o desespero começando a tomar conta de sua voz. Eu preciso entregar em mãos. É muito importante. Eu viajei de outra cidade para isso. O silêncio que se seguiu foi longo e tenso. Clara já se preparava para ser dispensada quando ouviu o som de um clique, e o pesado portão começou a se abrir lentamente, rangendo como se protestasse. Era um convite relutante, quase uma advertência. Ela caminhou pelo longo caminho de pedras, sentindo os olhos das câmeras de segurança seguindo cada um de seus passos. A porta principal, de madeira maciça, foi aberta antes que ela chegasse. Uma mulher de meia idade, vestida num uniforme cinza impecável, com os cabelos presos num coque severo e uma expressão que poderia congelar o verão, a esperava no umbral. Seus olhos pequenos e penetrantes a avaliaram de cima a baixo, com um desdém mal disfarçado que fez Clara se encolher. Sou Berenice, a governanta. O que é tão importante que não podia ser deixado na portaria, disse ela, a voz tão cortante quanto o olhar. Eu preciso ver o Sr. Montenegro, repetiu Clara, tentando manter a firmeza. Da bolsa, ela retirou o diário e o segurou com as 2 mãos. Eu acredito que isto seja dele. Os olhos de Berenice se arregalaram por uma fração de segundo ao ver o objeto, uma reação quase imperceptível,
mas que não escapou a Clara. A governanta pareceu lutar consigo mesma por um instante, antes de se virar e dizer com a mesma frieza de antes: espere aqui. Ela desapareceu no interior suntuoso e silencioso da casa, deixando Clara sozinha no hall de entrada. O lugar era imenso e impessoal. O chão de mármore branco brilhava tanto que refletia o teto altíssimo, de onde pendia um lustre de cristal que parecia uma cachoeira de diamantes. As paredes eram adornadas com quadros de arte moderna, abstratos e sem vida. Não havia fotos nem bibelôs, nada que sugerisse calor ou vida familiar. O único som era o tic-tac de um relógio de pêndulo no canto da sala, marcando um tempo que parecia ter parado naquele lugar. Passos firmes e lentos ecoaram no mármore. Vindo de um corredor escuro surgiu um homem. Ele era alto, de ombros largos, com cabelos grisalhos perfeitamente penteados para trás. Vestia uma calça de linho e uma camisa de botões, de um tecido caro que parecia flutuar ao redor de seu corpo. Mas foram os olhos que prenderam a atenção de Clara. Eram de um azul profundo, mas estavam vazios, assombrados por uma tristeza tão antiga que parecia ter se fundido à sua alma. Seu rosto, embora de traços bonitos, era uma máscara de indiferença fria. Era Arthur Montenegro. Berenice disse que você tem algo para mim, disse ele, a voz grave e sem emoção, parando a uma distância segura, como se a mera presença de Clara fosse uma contaminação em seu mundo estéril. Sim, senhor, respondeu ela, a voz um pouco trêmula. Ela deu um passo à frente e estendeu o diário. Eu encontrei isto ontem à noite na praça da minha cidade, Bela Vista. Acredito que o senhor o perdeu. Arthur Montenegro olhou para o objeto nas mãos dela e, pela primeira vez, a máscara de apatia se quebrou. Seus olhos se arregalaram e uma onda de emoções contraditórias passou por seu rosto. Choque, incredulidade, dor e, finalmente, um lampejo de algo que parecia esperança. Suas mãos grandes e firmes tremeram ligeiramente quando ele pegou o diário, segurando-o como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Ele passou os dedos pela capa de couro, traçando as iniciais gravadas, e por um momento Clara pensou que ele fosse chorar. Ele não disse nada por vários minutos, apenas ficou ali, olhando para o diário, perdido em um mundo que ela não podia alcançar. Quando finalmente ergueu os olhos para ela, a frieza havia desaparecido. No lugar dela, havia uma vulnerabilidade crua e uma curiosidade intensa. Você leu? Ele perguntou, a voz rouca. Apenas a primeira página, senhor, para saber a quem pertencia. Peço desculpas. Não foi minha intenção invadir sua privacidade. A sinceridade na voz dela, a honestidade em seu olhar, pareceram desarmá-lo completamente. Ele a observou por um longo tempo, como se a estivesse vendo pela primeira vez. Viu o vestido simples, os sapatos gastos, a bolsa surrada. Viu uma jovem que claramente não tinha muito, mas que havia viajado até ali para devolver algo que não tinha preço. Por quê? Ele perguntou, a voz ainda baixa. Por que se deu ao trabalho? Poderia ter vendido. Este couro vale algum dinheiro. Porque não era meu, respondeu Clara simplesmente. E porque as palavras que li pareciam importantes demais para ficarem perdidas. Arthur Montenegro assentiu lentamente, um turbilhão de pensamentos passando por sua mente. Havia anos que ele não encontrava uma pureza como aquela, uma bondade desinteressada. O mundo ao seu redor era feito de contratos, interesses e pessoas que sempre queriam algo em troca. E ali estava aquela menina, vinda do nada, oferecendo-lhe de volta um pedaço de sua alma sem pedir nada. Ele olhou ao redor de sua casa imensa e vazia, sentindo o peso da solidão como nunca antes. Aquele diário era a última conexão que tinha com sua falecida esposa, o lugar onde ele ainda conversava com ela. Perdê-lo havia sido como perdê-la uma segunda vez. Eu não sei como agradecer, disse ele, e pela primeira vez, Clara viu um brilho de vida em seus olhos tristes. Não precisa, senhor. Fico feliz em ter ajudado. Ela já se preparava para se despedir, para voltar à sua vida, sentindo que sua missão estava cumprida. Mas Arthur Montenegro não a deixaria ir tão facilmente. Aquele encontro parecia mais do que uma coincidência. Parecia um sinal. Espere, disse ele. Qual é o seu nome? Clara. Clara Mendes. Clara, você disse que é de Bela Vista. O que você faz lá? Eu trabalho em um café, senhor. Sou garçonete. Ele a estudou mais uma vez, uma ideia se formando em sua mente. Uma ideia impulsiva, talvez imprudente, mas que parecia inegavelmente certa. Eu tenho uma proposta para você, Clara, e quero que pense com cuidado antes de responder. O coração de Clara disparou. Uma proposta? Que tipo de proposta um homem como aquele poderia ter para alguém como ela? Eu perdi minha esposa há pouco mais de um ano,
começou ele, a voz carregada de uma dor palpável. Desde então esta casa, os pertences dela, tudo está intocado. Eu não tive forças para organizar, para guardar suas memórias. Berenice me ajuda com a casa, mas isso é algo pessoal. Preciso de alguém com sensibilidade, alguém de confiança para me ajudar a catalogar os livros dela, suas roupas, suas fotografias. Alguém que trate suas memórias com o respeito que elas merecem. Ele fez uma pausa olhando diretamente nos olhos dela. Eu vi em você uma honestidade que é rara. Eu gostaria de lhe oferecer esse trabalho. O salário seria substancial, mais do que você ganha em 1 ano naquele café. Incluiria a moradia e todas as refeições. Você teria seu próprio quarto aqui na mansão. Clara ficou sem palavras. O choque da oferta a deixou paralisada. Trabalhar e morar ali, naquela casa que parecia um museu, o salário que ele mencionou poderia pagar o tratamento de sua mãe por anos, poderia mudar a vida delas para sempre, mas significaria deixar tudo para trás. Sua casa, sua cidade, sua rotina. E significaria viver sob o olhar julgador daquela governanta e na presença daquela tristeza avassaladora que emanava do dono da casa. Senhor, eu não sei o que dizer. Eu não tenho experiência com esse tipo de coisa, conseguiu murmurar. Você não precisa de experiência. Precisa do que você já tem, um bom coração, disse ele com uma convicção que a surpreendeu. Por favor, aceite. Sinto que você é a única pessoa que pode me ajudar a fazer isso. Clara olhou para o rosto daquele homem, um estranho que em poucos minutos lhe oferecia uma oportunidade que parecia saída de um conto de fadas. Ela pensou em sua mãe, no pote de vidro na cozinha, no futuro incerto. Talvez aquele encontro não fosse um acaso. Talvez fosse a resposta para as preces silenciosas que ela fazia todas as noites. Com a voz ainda trêmula, mas com uma nova determinação brilhando em seus olhos, ela respondeu: Eu aceito, Sr. Montenegro, eu aceito. Naquele momento, enquanto as palavras saíam de sua boca, ela não tinha ideia de que sua decisão não apenas mudaria seu destino financeiro, mas a mergulharia em um passado de segredos, em uma teia de relações complexas e em uma história de amor e perda que estava longe de terminar, escondida não apenas nas páginas daquele diário, mas nas próprias paredes daquela mansão silenciosa. A porta para sua nova vida estava se abrindo, mas o que ela encontraria do outro lado era um mistério tão profundo quanto a tristeza nos olhos de Arthur Montenegro. A aceitação de Clara ecoou no silêncio do imenso hall de entrada, uma palavra simples, que selou seu destino de uma forma que ela mal podia compreender. Arthur Montenegro assentiu, um alívio sutil suavizando os traços duros de seu rosto. Berenice, ele chamou, a voz ainda grave, mas com um novo tom de comando. Leve a senhorita Mendes para o quarto de hóspedes da ala leste. Mostre a ela tudo o que precisa saber. A governanta, que observava a cena de uma distância respeitosa, mas com olhos que não perdiam um único detalhe, aproximou-se. A surpresa em seu rosto era evidente, embora ela a mascarasse rapidamente com sua habitual expressão de neutralidade gélida. Era claro que a decisão de seu patrão a havia pego completamente desprevenida, e mais claro ainda, que ela não a aprovava. Como o senhor desejar, disse ela, a voz um fio de gelo. Então virou-se para Clara. Por aqui. O convite era uma ordem. Clara lançou um último olhar para o senhor Montenegro, que segurava o diário contra o peito como se fosse um escudo. Ele apenas acenou com a cabeça, já se retirando para a penumbra do corredor de onde viera, deixando-a entregue aos cuidados nada gentis de sua governanta. Berenice a guiou por uma escadaria de mármore em espiral, que parecia subir até o céu. O silêncio da casa era opressor, quebrado apenas pelo som de seus próprios passos. Clara sentia como se estivesse profanando um templo. A governanta não disse uma palavra durante todo o percurso, sua postura rígida e seu silêncio ruidoso transmitindo uma mensagem clara de desaprovação. A ala leste era mais iluminada que o resto da casa, com janelas que iam do chão ao teto e davam para um jardim vasto e meticulosamente cuidado. Berenice parou em frente a uma porta de madeira branca e a abriu. Este será o seu quarto, anunciou sem se dar ao trabalho de entrar. Clara hesitou por um segundo e depois entrou. O fôlego lhe faltou na garganta. O quarto era maior que a sala e a cozinha de sua casa em Bela Vista juntas. Uma cama king size com uma cabeceira estofada em veludo cinza dominava o ambiente. Os lençóis de um branco imaculado pareciam feitos de seda. Havia uma penteadeira elegante, um pequeno sofá perto da janela e um closet que parecia poder abrigar o guarda-roupa de uma rainha.
Tudo era em tons de cinza, branco e prata, uma combinação de luxo e frieza que refletia o resto da mansão. As regras são simples, começou Berenice da porta, sua voz cortando o devaneio de Clara. O café da manhã é servido às 7 horas, o almoço ao meio-dia, o jantar às 7 da noite. Atrasos não são tolerados. Suas funções começarão amanhã, às 8 da manhã, na biblioteca da senhora Helena, que fica no final deste corredor. O senhor Montenegro lhe dará as instruções. Você não deve circular pelas áreas privadas da casa, especialmente a ala oeste, onde ficam os aposentos do senhor Montenegro e de seu filho Leonardo. Não toque em nada que não lhe seja expressamente permitido e, acima de tudo, não faça perguntas sobre a família. Sua presença aqui é estritamente profissional. Entendido? Sim, senhora, respondeu Clara, sentindo-se como uma recruta recebendo ordens de um general. Perfeitamente. Berenice a fitou por mais um instante, como se procurasse uma falha, uma rachadura em sua compostura. Se precisar de alguma coisa, o que duvido, o ramal da cozinha é o número 5. Não me incomode por trivialidades. E com isso, ela se virou e se foi, fechando a porta suavemente, mas com uma finalidade que pareceu trancar Clara ali dentro. Sozinha, Clara caminhou até a enorme janela. A vista do jardim era deslumbrante, com roseirais de todas as cores, uma fonte de pedra e árvores antigas que pareciam guardar segredos. Era um paraíso, mas um paraíso frio, sem alma. Ela se sentou na beirada da cama macia e as lágrimas que segurara o dia todo finalmente vieram. Eram lágrimas de gratidão, de medo, de saudade de sua mãe e da simplicidade de sua vida. Em menos de 24 horas, ela havia sido arrancada de seu pequeno mundo e plantada em um universo de riqueza e tristeza. Como conseguiria sobreviver ali, sob o olhar vigilante de Berenice e na presença daquele homem quebrado pela dor? Ela pensou em ligar para sua mãe, mas percebeu que seu antigo celular mal tinha sinal ali. Sentiu-se completamente isolada, uma ilha num oceano de luxo e solidão. Os primeiros dias transcorreram numa névoa de estranhamento e adaptação. Clara era pontual em todas as refeições, que comia sozinha em uma pequena mesa na vasta cozinha, sob o olhar atento de Berenice. O senhor Montenegro mal aparecia. Ela o via de longe, às vezes, caminhando pelo jardim, uma figura solitária perdida em seus pensamentos. Fiel à sua promessa, na primeira manhã ele a levou até a biblioteca. A porta dupla de carvalho se abriu para um cômodo que era o coração pulsante da casa. Diferente do resto da mansão, a biblioteca era quente e acolhedora. As paredes eram forradas de estantes que iam do chão ao teto, repletas de livros de todos os tipos. Havia um piano de cauda num canto, um cavalete com uma tela inacabada em outro, poltronas de couro confortáveis, um tapete persa e uma lareira de pedra davam ao lugar uma atmosfera de refúgio. E por toda parte estavam as coisas de Helena Montenegro, pilhas de partituras, caixas de pincéis e tintas, cadernos de anotações e álbuns de fotografia. O ar era impregnado com um leve perfume de lavanda e papel antigo, o cheiro de uma vida vivida plenamente. Era o santuário dela, disse Arthur, a voz embargada. Tudo o que peço é que organize. Separe os livros por gênero, catalogue as partituras, guarde as fotografias em caixas apropriadas. Faça com calma, não há pressa. Ele lhe entregou um caderno e uma caneta. Anote tudo o que fizer. E então, ele a deixou sozinha. Clara começou o trabalho com um cuidado reverente. Cada objeto que tocava parecia contar uma história. Ela descobriu que Helena era uma pianista talentosa, uma pintora amadora de mão cheia e uma leitora voraz. Suas anotações nas margens dos livros revelavam uma mente brilhante e um senso de humor afiado. Nas fotografias via uma mulher de beleza estonteante, com um sorriso que parecia iluminar o mundo. Em todas as fotos ao lado de Arthur, a felicidade deles era quase palpável. Clara começou a sentir uma profunda admiração e uma estranha conexão com aquela mulher que nunca conhecera. Parecia que, aos poucos, a alma da casa, a alma de Helena, se revelava para ela. A hostilidade de Berenice, no entanto, não diminuía. Pelo contrário, parecia se intensificar. A governanta encontrava pequenas maneiras de atormentá-la. Servia seu café frio, esquecia-se de levar toalhas limpas para seu quarto, fazia comentários ácidos sobre suas roupas ou seu jeito de falar. Clara suportava tudo em silêncio, focada em seu trabalho e no objetivo maior que a mantinha ali. Ela sabia que reclamar só pioraria as coisas. A verdadeira provação, no entanto, ainda estava por vir. No final de sua primeira semana
na mansão, Clara estava na biblioteca, sentada no chão, rodeada por álbuns de fotografia, quando ouviu a porta se abrir com força. Ela se virou, assustada, e deu de cara com um homem que não conhecia. Ele era alto como o pai, mas mais esguio, com cabelos escuros e desgrenhados e olhos de um azul tão intenso que pareciam elétricos. Vestia um jeans caro e uma camiseta preta que acentuava seus ombros largos. Havia uma arrogância em sua postura e uma sombra de irritação em seu rosto bonito e anguloso. Ele a olhou com uma mistura de surpresa e desconfiança, varrendo-a da cabeça aos pés com um olhar que a fez se sentir como um inseto sob um microscópio. "Quem é você?" Ele perguntou, a voz grave e carregada de impaciência. "E o que diabos está fazendo aqui, mexendo nas coisas da minha mãe?" Clara se levantou de um salto, o coração martelando no peito. "Meu nome é Clara Mendes. O seu pai me contratou." "Meu pai o quê?" Ele riu, um som seco e sem humor. "Contratou você para quê? Para revirar nossas vidas? De onde você saiu?" "Eu encontrei o diário do seu pai e o trouxe de volta. Ele me ofereceu um trabalho para organizar a biblioteca." O jovem cruzou os braços, a expressão de escárnio se aprofundando. "Ah, claro, a boa samaritana. Encontra um diário e, por pura coincidência, acaba com um emprego e um teto numa das casas mais caras da cidade. Que sorte a sua. Me diga, quanto você está planejando tirar do meu pai quando ele estiver vulnerável o suficiente?" As acusações eram como tapas. Clara sentiu o sangue subir ao rosto, uma mistura de humilhação e raiva. "O senhor está enganado. Eu não quero nada do seu pai. Estou apenas fazendo o meu trabalho." "Meu nome é Leonardo", disse ele, aproximando-se, invadindo seu espaço pessoal. "E eu não estou enganado. Conheço o seu tipo. Aparecem com essa cara de anjo inocente, se aproveitam de uma tragédia e depois mostram as garras. Mas vou te dar um aviso. Eu estou de olho em você. Qualquer passo em falso, qualquer coisa que suma desta casa, e eu pessoalmente me encarrego de fazer você se arrepender do dia em que nasceu." Ele estava tão perto que ela podia sentir o cheiro de café e de um perfume caro que emanava dele. Seus olhos azuis a perfuravam, cheios de uma raiva que ela não compreendia. "Eu não sou uma ladra", disse ela, a voz firme, apesar do tremor em suas mãos. "E lamento pela sua perda, mas não me trate como se eu fosse a culpada por ela." Sua resposta pareceu pegá-lo de surpresa. Ele a encarou por um longo segundo, talvez esperando que ela chorasse ou se encolhesse. Quando ela sustentou seu olhar, uma faísca de algo diferente, talvez um relutante respeito, brilhou em seus olhos, antes de ser rapidamente extinta pela desconfiança. "Veremos." Foi tudo o que ele disse antes de se virar e sair da biblioteca, batendo a porta atrás de si. Clara ficou ali, tremendo, o coração descompassado. A vida naquela mansão acabara de se tornar infinitamente mais complicada. A presença de Leonardo mudou a dinâmica da casa. Ele estava sempre por perto, uma sombra vigilante. Quando Clara trabalhava na biblioteca, ele aparecia sob o pretexto de procurar um livro ou resolver algo no computador que ficava ali. Ele a observava com uma intensidade que a deixava nervosa, criticando a forma como ela empilhava os livros ou questionando por que ela demorava tanto para organizar uma simples caixa de cartas. As refeições se tornaram um exercício de tensão. Leonardo agora se juntava a ela na cozinha, não para lhe fazer companhia, mas para interrogá-la. Ele perguntava sobre sua vida em Bela Vista, sobre sua família, sobre seus planos, tudo com um tom de quem investiga um criminoso, procurando por inconsistências em sua história. Clara respondia a tudo com uma paciência que nem ela sabia que possuía, mantendo sua dignidade e nunca revelando mais do que o necessário. Em contraste com a hostilidade do filho, Arthur Montenegro parecia depositar nela uma confiança cada vez maior. Algumas tardes ele entrava silenciosamente na biblioteca e sentava-se em uma das poltronas, apenas observando-a trabalhar. Ele não dizia muito, mas sua presença era reconfortante. Às vezes, ele pegava um álbum de fotos que ela havia organizado e folheava as páginas, um sorriso melancólico nos lábios. "Helena teria gostado de você", ele disse um dia de repente, fazendo o coração de Clara dar um salto. Ela sabia reconhecer uma alma boa. Naquele momento, Leonardo entrou na biblioteca e viu a cena. Seu pai, sorrindo pela primeira vez em meses, na companhia daquela estranha. A expressão em seu rosto se fechou, uma mistura de ciúme e suspeita ainda mais profunda. Para ele, aquilo era a prova de que Clara estava manipulando seu pai. Foi em uma tarde chuvosa, 2 semanas após sua chegada, que Clara fez uma pequena e intrigante descoberta. Ela estava organizando uma prateleira de livros de poesia, os favoritos de Helena. Ao pegar uma edição antiga de Fernando Pessoa, sentiu algo solto entre as páginas. Com cuidado, ela abriu o livro. Dentro, havia um único marcador de página, mas não era um marcador comum. Era uma fotografia antiga,
em preto e branco, de um tipo que ela nunca viera. Na foto, uma mulher jovem e sorridente que ela não reconheceu estava abraçada a um homem. Atrás deles, via-se a fachada de uma casa simples, de campo. A foto estava amarelada pelo tempo, mas o que mais chamou a atenção de Clara foi a anotação no verso, na mesma caligrafia elegante de Helena, onde tudo poderia ter sido diferente. S. A inicial S não correspondia a nenhum nome que ela conhecesse da família. E que lugar era aquele? A frase era enigmática, cheia de uma nostalgia e um arrependimento que pareciam deslocados na vida aparentemente perfeita que Helena levava. Clara sentiu um arrepio. Aquilo parecia um segredo, um pequeno fragmento de uma história desconhecida. Por instinto, ela não colocou a foto de volta no livro. Guardou-a discretamente no bolso de seu avental, sentindo que aquele era um quebra-cabeça que não deveria ser ignorado. O que significava aquela foto? Quem eram aquelas pessoas? E por que Helena a guardaria em seu livro favorito com uma anotação tão melancólica? Ela mal teve tempo de ponderar, pois ao levantar os olhos, viu Leonardo parado na porta da biblioteca. Ele não disse nada, apenas a observou com aqueles olhos azuis penetrantes. Ele não podia saber o que ela havia encontrado, mas o olhar dele era acusador, como se ele pudesse ler seus pensamentos, como se soubesse que ela acabara de tropeçar no primeiro fio solto da tapeçaria impecável da história da família Montenegro. O ar ficou pesado de tensão, e Clara apertou a fotografia escondida em seu bolso, sentindo que havia acabado de cruzar uma fronteira invisível. A mansão tinha mais segredos do que ela imaginava, e ela temia que, ao tentar organizá-los, acabasse por desvendar algo que deveria permanecer enterrado para sempre. O olhar de Leonardo era uma broca, perfurando as camadas de compostura que Clara lutava para manter. Ele deu um passo para dentro da biblioteca, fechando a porta atrás de si, o som do clique da fechadura amplificando a tensão no ambiente. O silêncio se esticou, pesado e acusador. Ele a observava com a paciência de um predador, esperando que ela se traísse, que o medo a fizesse confessar um crime que ela não havia cometido. Clara sentiu a pequena fotografia em seu bolso. O papel antigo parecia queimar contra o tecido do avental. Entregá-la seria admitir que estava bisbilhotando, alimentando a narrativa que ele já havia criado sobre ela. Mostrá-la seria expor um segredo que, por alguma razão instintiva, ela sentia que precisava proteger. "O que você escondeu?" ele perguntou a voz baixa e perigosa. "Eu vi você. Encontrou algo naquele livro e guardou. Mostre-me." O coração de Clara batia descontroladamente, mas sua mente trabalhava com uma velocidade surpreendente, impulsionada pela adrenalina. Seus olhos correram pela estante de onde havia tirado o livro de poesia. Ao lado, havia um volume sobre botânica, outro dos passatempos de Helena. Uma ideia, arriscada e desesperada, formou-se em sua mente. "Não é nada", disse ela, tentando manter a voz calma, enquanto se movia lentamente em direção à estante. Era apenas isto. Com um movimento que ela esperava parecer casual, ela pegou o livro de botânica, abriu-o numa página marcada e retirou uma pequena flor prensada, uma violeta que havia perdido sua cor para o tempo. "Eu a encontrei aqui, achei bonita e guardei para não a perder. Ia colocá-la em um dos porta-retratos vazios." Ela estendeu a frágil flor na palma da mão. Leonardo a encarou, os olhos azuis se estreitando, avaliando cada nuance de sua expressão. Ele pegou a flor, examinando-a como se fosse uma evidência em uma cena de crime. Era uma explicação plausível. A biblioteca estava cheia dessas pequenas lembranças de Helena, mas a hesitação dela, o sobressalto inicial, ainda o incomodava. "Uma violeta", disse ele, o tom ainda cético. "Você se assustou por causa de uma violeta?" "O senhor me assustou", retrucou Clara, encontrando uma nova coragem. "Entrou aqui como um furacão. É natural que eu tenha me sobressaltado." Ele a fitou por mais um longo momento, o conflito interno visível em seu rosto. Parte dele queria acreditar, queria estar errada sobre ela, mas a desconfiança, semeada pela traição e regada pelo luto, era uma erva daninha difícil de arrancar. Finalmente ele suspirou, um som de frustração contida. "Tudo bem, mas que isto não se repita. Se encontrar qualquer coisa que seja pessoal, você deve entregar diretamente a mim ou ao meu pai. Não guarde nada. Você me entendeu?" "Cristalinamente", respondeu Clara, aliviada por ter desviado da crise, mas sentindo o peso da mentira e o segredo da fotografia ainda mais pesados em sua consciência. Ele saiu sem dizer mais nada, deixando Clara com o coração aos pulos, e a certeza de que sua vida naquela casa era um campo minado onde cada passo precisava ser calculado. A partir daquele dia,
A busca de Clara se tornou mais deliberada, porém mais discreta. Ela não era mais apenas uma organizadora, era uma arqueóloga da vida de Helena Montenegro, escavando cuidadosamente as camadas de uma existência que se revelava cada vez mais complexa. A fotografia era seu mapa do tesouro, a chave para um mistério que a intrigava profundamente. Ela passou a prestar atenção minuciosa aos detalhes, lia as dedicatórias nos livros, observava as paisagens nas pinturas de Helena, procurava por qualquer referência àquela casa de campo ou à enigmática inicial S. A hostilidade de Berenice continuava sendo uma constante, uma chuva fina de alfinetadas e olhares de reprovação, mas Clara aprendeu a ignorá-la, construindo uma bolha de concentração ao seu redor. A dinâmica com Leonardo, por outro lado, começou a sofrer uma transformação sutil e inesperada. A desconfiança dele ainda estava lá, uma barreira quase palpável entre eles, mas o incidente da Violeta pareceu ter plantado uma semente de dúvida em sua mente. Ele continuava a vigiá-la, mas suas visitas à biblioteca se tornaram menos inquisitoriais. Às vezes ele simplesmente ficava em silêncio, trabalhando em seu laptop, e Clara sentia seus olhos sobre ela, não mais com a certeza de sua culpa, mas com uma curiosidade hesitante. A mudança decisiva aconteceu em uma noite de tempestade. Um temporal violento caiu sobre Goiânia, com ventos que uivavam e uma chuva que açoitava as janelas da mansão. No meio da noite, um raio atingiu um transformador próximo e a casa mergulhou em uma escuridão súbita e total. Clara acordou com o som do trovão e o silêncio repentino dos aparelhos eletrônicos. Um grito abafado, vindo da ala oeste, cortou a escuridão. Sem pensar duas vezes, ela pegou a lanterna de seu celular e saiu do quarto. O grito viera do quarto de Arthur. O coração de Clara apertou. Ela correu pelo corredor escuro, ignorando as regras de Berenice. Encontrou a governanta no corredor, atrapalhada com um castiçal, e Leonardo, que saía de seu quarto. "Foi o meu pai", disse ele, e os três correram para os aposentos de Arthur. Encontraram-no sentado na cama, respirando com dificuldade, o rosto pálido sob a luz das lanternas. "Foi só um pesadelo", disse ele a voz fraca. "A tempestade me lembrou." Ele não precisou terminar a frase. Helena falecera em uma noite de tempestade, vítima de um ataque cardíaco fulminante. A escuridão e o som da chuva haviam transportado Arthur de volta àquela noite terrível, enquanto Leonardo e Berenice se moviam de forma um tanto desajeitada. Sem saber o que fazer, Clara agiu. Sua experiência cuidando da mãe lhe dera uma calma em momentos de crise. "Senhor Montenegro, respire fundo comigo", disse ela, a voz suave e firme. Ela o guiou por exercícios de respiração, exatamente como fazia com Dona Helena. "Berenice, por favor, traga um copo de água com açúcar." "Leonardo, o gerador de emergência não funcionou?" Leonardo, pego de surpresa pela eficiência dela, piscou. "Deveria ter ligado automaticamente. Vou verificar o painel na garagem." Enquanto Leonardo descia, Clara continuou a conversar com Arthur, desviando sua atenção da tempestade. Falou sobre Bela Vista, sobre as estrelas nas noites sem chuva, sobre as histórias que sua mãe contava. Sua voz era um bálsamo na escuridão, uma presença tranquilizadora que lentamente trouxe Arthur de volta do abismo de suas memórias. Quando Leonardo voltou, as luzes de emergência do corredor já haviam se acendido. "Mau contato no disjuntor", explicou ele, parando na porta do quarto. Ele observou a cena. Seu pai mais calmo, segurando a mão de Clara, enquanto Berenice o olhava com uma expressão que era uma mistura de ressentimento e admiração relutante. Pela primeira vez, Leonardo viu Clara não como a intrusa, a garçonete do interior, mas como uma mulher forte, compassiva e surpreendentemente capaz. Ele viu a mesma gentileza que seu pai havia visto nela, e isso o confundiu. Sentiu uma pontada de gratidão, um sentimento que o irritou e o desarmou ao mesmo tempo. Nos dias que se seguiram, o gelo entre eles começou a trincar. Leonardo não a interrogava mais. Em vez disso, às vezes, fazia perguntas genuínas. "Como você aprendeu a ser tão calma sob pressão?" Ele perguntou uma tarde, encontrando-a na biblioteca. "A vida ensina", respondeu ela sem entrar em detalhes. "Quando se cuida de alguém que se ama, aprende-se a colocar o medo de lado." A resposta simples e profunda o atingiu. Ele começou a enxergar as camadas por trás da garota de vestido simples. Viu a força forjada na dificuldade, a maturidade que ia além de sua idade, e para seu próprio espanto, começou a se sentir atraído por essa força, por essa serenidade. Berenice, no entanto, observava essa aproximação com alarme crescente.
Em sua mente, Clara era uma ameaça dupla. Não só estava se infiltrando nas boas graças de Arthur, como agora parecia estar encantando Leonardo. A governanta intensificou sua guerra fria. É impressionante como algumas pessoas se adaptam rápido ao luxo, comentou ela em voz alta durante o almoço enquanto Clara se servia. Quase esquecem de onde vieram. Leonardo, que em outra ocasião teria concordado, lançou um olhar de advertência à governanta. Chega, Berenice, a Clara é nossa convidada e funcionária. Trate-a com respeito. A repreensão deixou Berenice chocada e Clara surpresa. Foi a primeira vez que ele a defendeu. Sentindo-se um pouco mais segura de seu lugar na casa, Clara decidiu que era hora de procurar por mais pistas. A biblioteca já estava quase toda organizada. Restava apenas um grande baú de madeira que ficava aos pés da cama de Helena, em seu antigo closet, uma área que Clara ainda não havia explorado. Com a permissão de Arthur, ela abriu o baú. Dentro, encontrou lençóis bordados, peças de enxoval e, no fundo, escondida sob uma pilha de toalhas de linho, uma pequena caixa de madeira. O coração de Clara acelerou. Dentro da caixa, amarradas com uma fita de cetim azul, havia um maço de cartas. A caligrafia era a mesma da anotação na fotografia. Eram todas assinadas com a mesma inicial, S. Clara fechou a porta do closet, sentando-se no chão para ler. As cartas não eram românticas, mas eram profundamente íntimas. Falavam de uma infância compartilhada, de sonhos de juventude, de uma promessa feita sob um IP amarelo. A pessoa que escrevia, S, parecia ser uma irmã de alma para Helena, alguém que a conhecia antes da riqueza, antes de Arthur. Em uma das cartas, uma frase saltou aos olhos de Clara. Sei que você é feliz aí na capital, Lena, mas às vezes, quando olho para a nossa casa, ainda imagino você saindo pela porta para regar as roseiras. Sinto sua falta em São Damião. São Damião era o nome de um lugar, o nome da cidade da fotografia, e o remetente era uma mulher. S era muito provavelmente Sofia ou Sandra. As cartas revelavam um lado de Helena que ninguém na mansão parecia conhecer. Uma garota de origem humilde, de uma cidadezinha chamada São Damião, que havia deixado para trás uma vida e uma pessoa muito querida. Naquela noite, Clara não conseguia dormir. A imagem de Helena que se formava em sua mente era agora muito mais rica e cheia de nuances. Ela não era apenas a esposa de um milionário, era Lena de São Damião. Clara sentia que, para entender Helena, e talvez para ajudar Arthur a encontrar a paz, ela precisava entender de onde Helena viera. No dia seguinte, ela encontrou Arthur no jardim, cuidando das rosas que eram a paixão de sua esposa. Senhor Montenegro, começou ela hesitante. Posso fazer uma pergunta um pouco mais pessoal? Ele se virou, os olhos azuis menos vazios do que antes. Claro, Clara. Eu estava organizando os álbuns e percebi que não há fotos da senhora Helena antes do casamento de vocês. Eu estava curiosa. Como vocês se conheceram? Ela era daqui de Goiânia? A pergunta pareceu pegar Arthur de surpresa. Uma sombra passou por seu rosto e ele se voltou para as rosas, evitando o olhar dela. Helena não gostava de falar muito do passado, disse ele, a voz cuidadosamente neutra. Ela era de uma cidade pequena, veio para a capital tentar a vida como tantas outras. Nos conhecemos em uma galeria de arte. Eu me apaixonei no instante em que a vi. Para mim, a vida dela começou quando a minha começou. O que veio antes eram apenas memórias que ela preferia guardar para si. A resposta era polida, mas evasiva. Ele estava claramente escondendo algo, ou talvez ele mesmo não soubesse toda a história. A forma como ele falou, memórias que ela preferia guardar, confirmou as suspeitas de Clara. O passado de Helena era um território proibido. Naquela mesma noite, após todos terem se recolhido, Clara sentou-se em sua cama, a tela do celular iluminando seu rosto no quarto escuro. Ela abriu o aplicativo de mapas e, com os dedos trêmulos, digitou o nome que descobrira nas cartas, São Damião. O mapa se ajustou, mostrando um pequeno ponto no interior de Goiás, a menos de 100 quilômetros de sua própria Bela Vista. Era uma cidade minúscula, quase um vilarejo, esquecido no tempo. Ela deu um zoom e seu coração parou. A rua principal se chamava Alameda dos IPs, a promessa feita sob um IP amarelo, mencionada nas cartas. Tudo se encaixava. Ali, naquele pequeno ponto no mapa, estava a origem de tudo, o começo da história de Helena. E talvez S ainda vivesse lá. Um impulso avassalador tomou conta dela, uma necessidade urgente de ir até lá, de ver com os próprios olhos a casa da fotografia, de encontrar as respostas para as perguntas que agora a consumiam. Ela sabia que era uma loucura,
Um risco. Leonardo a mataria se descobrisse. Berenice a expulsaria. Mas o mistério de Helena a havia capturado. Ela sentia que devia isso à mulher que aprendera a admirar. E talvez devia isso a Arthur, para ajudá-lo a conhecer a esposa que ele amou por completo. Olhando para o mapa na tela, Clara tomou uma decisão. No próximo fim de semana, ela inventaria uma desculpa para visitar sua mãe. Mas seu destino não seria apenas Bela Vista. Ela faria um desvio. Ela iria para São Damião. O plano de Clara era ao mesmo tempo simples e audacioso, e sua execução exigiria a performance de sua vida. Na sexta-feira pela manhã, com o coração batendo uma melodia nervosa contra suas costelas, ela foi até o escritório de Arthur, onde ele revisava algumas plantas de um novo projeto. Ela bateu suavemente na porta, uma hesitação calculada em seu gesto. "Senhor Montenegro, desculpe incomodar", começou ela, mantendo os olhos baixos para transmitir uma preocupação convincente. "Acabei de falar com uma vizinha. Parece que minha mãe não está se sentindo muito bem. Não é nada grave, apenas uma recaída da sua condição respiratória, mas eu ficaria muito mais tranquila se pudesse passar o fim de semana com ela em Bela Vista." Arthur ergueu os olhos dos papéis e a preocupação em seu rosto foi imediata e genuína. "Mas é claro, Clara, de forma alguma isso é um incômodo. A família vem em primeiro lugar. Você deve ir imediatamente." Ele se levantou, a intenção de ajudar estampada em cada gesto. "Vou pedir para o motorista, o João, preparar o carro para levá-la. É mais rápido e mais confortável que o ônibus. A oferta, embora generosa, complicaria seus planos. Chegar a Bela Vista em um carro de luxo da família Montenegro levantaria um turbilhão de perguntas que ela não estava preparada para responder. E mais importante, a impediria de fazer seu desvio secreto para São Damião. "O senhor é muito gentil de verdade", disse ela, infundindo em sua voz toda a gratidão que sentia. "Mas eu prefiro ir de ônibus. O senhor sabe como são cidades pequenas. A chegada de um carro como o seu causaria um alvoroço. Prefiro ir discretamente. Além disso, a viagem me dá tempo para pensar." Ele a estudou por um momento, compreendendo a lógica por trás de suas palavras. "Entendo. Faça como se sentir melhor. Mas, por favor, aceite isto para as despesas." Ele abriu uma gaveta e retirou uma quantia em dinheiro que fez os olhos de Clara se arregalarem. Era mais do que ela ganhava em um mês no café. "Não, senhor, eu não posso aceitar", disse ela recuando um passo. "Eu insisto", disse ele, a voz firme, mas gentil. "Considere um adiantamento e me mantenha informado sobre a saúde de sua mãe. Se precisar de qualquer coisa, um médico, um especialista, não hesite em me ligar." Clara sentiu um nó na garganta. A bondade daquele homem, em contraste com a mentira que ela estava contando, a encheu de uma culpa avassaladora. Ela aceitou o dinheiro, sentindo o peso da confiança que ele depositava nela. Sua próxima parada era Leonardo. Ela o encontrou na sala de estar, falando ao telefone em inglês, em um tom de negócios afiado. Ele gesticulou para que ela esperasse. Quando desligou, virou-se para ela, uma sobrancelha arqueada em questionamento. Clara repetiu sua história, sentindo seu olhar analítico sobre ela, muito mais difícil de enganar que o de seu pai. Enquanto ela falava, ele não disse nada, apenas a observava, o rosto uma máscara indecifrável. Ela esperava cinismo, talvez uma acusação velada de que estava inventando uma desculpa para fugir. Em vez disso, quando ela terminou, ele permaneceu em silêncio por um momento, os olhos azuis perscrutando os dela. "Ela vai ficar bem?" ele perguntou, e a pergunta pareceu surpreendê-lo tanto quanto a ela. Havia uma nota de preocupação genuína em sua voz. "Sim, eu acredito que sim. É só uma precaução", respondeu Clara, um pouco desarmada. Ele se aproximou, e o gesto inesperado que fez a seguir a deixou completamente sem reação. Ele tirou a carteira, pegou um cartão de visitas e o estendeu para ela. "Este é o meu número pessoal", disse ele. "Se acontecer qualquer emergência, qualquer uma, e você não conseguir falar com meu pai, me ligue. A qualquer hora." Clara pegou o cartão, os dedos roçando os dele por uma fração de segundo. O papel grosso e o relevo elegante do nome dele pareciam um artefato de outro planeta. "Obrigada, Leonardo", disse ela, usando o nome dele sem o senhor pela primeira vez. Ele assentiu, a formalidade retornando à sua postura. "Vá com cuidado." Aquele pequeno gesto, aquele cartão, significava mais do que ele provavelmente imaginava. Era um ramo de oliveira, uma trégua frágil em sua guerra silenciosa. E para Clara, era mais um peso em sua consciência, enquanto se preparava para atrair aquela confiança nascente. A primeira parte de sua jornada foi exatamente como planejara. O ônibus para Bela Vista a levou de volta para seu mundo familiar. Ela passou algumas horas preciosas com sua mãe, que felizmente
estava se sentindo bem. Clara usou parte do dinheiro de Arthur para comprar, não apenas os remédios do mês seguinte, mas também para encher a despensa com comidas que sua mãe gostava. Ela mentiu, dizendo que era um bônus que recebera, e Dona Helena, vendo a felicidade e a saúde renovada nos olhos da filha, não questionou. Deixar a mãe para trás, mesmo que por um dia, foi mais difícil do que imaginava. Com uma desculpa de que iria visitar uma velha amiga em uma cidade vizinha, ela se despediu e pegou o segundo ônibus, um veículo mais velho e barulhento que fazia a rota para os vilarejos mais remotos da região. Enquanto o ônibus balançava pela estrada de terra, deixando para trás a paisagem familiar de Bela Vista, Clara sentia uma mistura de excitação e pavor. Ela estava se aventurando em território desconhecido, movida apenas por uma fotografia amarelada e um maço de cartas antigas. São Damião era exatamente como ela imaginara, e ainda assim completamente diferente. Era um lugar onde o tempo parecia ter se esquecido de passar. As ruas de paralelepípedos eram ladeadas por casarões coloniais com pinturas descascadas, cujas janelas pareciam olhos sonolentos observando o movimento lento da vida. Uma praça central, dominada por uma igreja branca com uma única torre sineira e cercada por imensos ipês amarelos, era o coração da cidade. O ar era pesado com o cheiro de jasmim e silêncio. Havia poucas pessoas nas ruas, e as que passavam a olhavam com a curiosidade reservada a todos os forasteiros. Com a fotografia na mão, Clara começou sua busca. A imagem estava desbotada, mas os detalhes da casa eram nítidos em sua memória. Ela andou pelas ruas tranquilas, sentindo como se tivesse entrado em uma pintura. E então, no final de uma rua chamada Travessa das Flores, ela a viu. A casa estava lá, um pouco mais castigada pelo tempo do que na foto, a tinta da fachada um pouco mais gasta, mas era inconfundivelmente a mesma. As janelas altas, a pequena varanda de madeira, a porta dupla, e no jardim da frente, um emaranhado de roseiras que, mesmo sem flores, confirmavam as palavras das cartas de S. Um arrepio percorreu o corpo de Clara. Ela estava no lugar certo, mas a casa parecia vazia, as janelas fechadas, um ar de abandono pairando sobre ela. Ela sabia que o próximo passo era o mais delicado. Precisava encontrar S. Sofia, sem levantar suspeitas. Recorrendo à lógica das cidades pequenas, ela se dirigiu ao centro, procurando pelo armazém local. Encontrou-o na esquina da praça, um estabelecimento antigo chamado Secos e Molhados do Seu Jamil. Atrás do balcão de madeira escura, um senhor de cabelos brancos e óculos na ponta do nariz organizava latas de conserva. Clara comprou uma garrafa de água, reunindo coragem para iniciar a conversa. "Com licença", disse ela, a voz um pouco mais alta do que pretendia. "O senhor me desculpe a pergunta, mas sou nova na cidade. Estou fazendo uma pesquisa sobre a história da minha família." Seu Jamil a olhou por cima dos óculos, a curiosidade iluminando seus olhos. "Família? De que família a senhorita está falando?" Clara tirou a fotografia da bolsa e a colocou sobre o balcão. "Eu tenho esta foto antiga. Acredito que tenha sido tirada aqui em São Damião. O senhor reconhece a casa ou talvez as pessoas?" O velho pegou a foto, os dedos grossos manuseando o pequeno retrato com cuidado. Ele aproximou a imagem dos olhos, semicerrando-os. Um longo silêncio se passou. "Ora, ora", disse ele finalmente, a voz rouca, "mas é claro que reconheço. Esta é a antiga casa dos Alencar. Fica ali na Travessa das Flores. Está vazia há anos desde que a velha Esther se foi. Alencar, o sobrenome de Helena." Clara sentiu o coração acelerar. "E as moças da foto? O senhor as reconhece?" "Reconheço sim", disse ele, apontando um dedo para a imagem. "Esta aqui, a mais alta, é a Helena. Helena Alencar, a moça mais bonita que esta cidade já viu. Tinha o sorriso mais brilhante. Foi embora daqui muito moça, há uns 30 anos. Foi para a capital, fez a vida por lá. Casou com um homem rico, dizem. Nunca mais voltou. A confirmação a atingiu como uma onda." "E a outra?", perguntou Clara, a voz quase um sussurro. Ao lado dela, a expressão de seu Jamil se anuviou. A alegria em sua voz ao falar de Helena desapareceu, dando lugar a uma profunda melancolia. "Ah, essa é a Sofia, a irmã mais nova, um anjo de pessoa. Tinha a alma mais doce. As duas eram como unha e carne, inseparáveis." Ele suspirou, um som pesado que parecia carregar o peso dos anos. "Um anjo que a vida maltratou muito. Ela ainda mora aqui?", perguntou Clara, segurando a respiração. "Mora, mas não na casa antiga. Depois que a mãe morreu, ela se mudou para uma casinha nos fundos da igreja. Vive para si, coitada. Não fala muito, não sai muito. A partida da Helena e tudo o que aconteceu depois
Quebrou alguma coisa dentro dela. Nunca mais foi a mesma. Tudo o que aconteceu depois. A frase ficou pairando no ar, cheia de implicações e de histórias não contadas. Seu Jamil lhe deu o endereço, um conjunto de instruções simples que a levariam para o outro lado da praça. Clara agradeceu, a mente girando com as novas informações. A história era muito mais sombria do que ela imaginava. O que teria acontecido para quebrar o espírito de Sofia e para fazer Helena nunca mais voltar à sua cidade natal? Com o endereço em mãos e o coração pesado, ela atravessou a praça. A casa de Sofia era pequena e modesta, mas impecavelmente cuidada. Um pequeno jardim de violetas e margaridas coloria a entrada. Parecia um refúgio, um pequeno mundo construído para se proteger do exterior. Clara parou em frente à porta azul, a mão erguida para bater, mas hesitando. O que ela diria? Como explicaria sua presença ali, remexendo em feridas que pareciam nunca ter cicatrizado? Ela respirou fundo, lembrando-se do olhar de Arthur, da admiração que sentia por Helena, e bateu. Os segundos de espera foram os mais longos de sua vida. A porta se abriu apenas uma fresta, revelando o rosto de uma mulher. Os olhos eram inconfundíveis. Eram os olhos de Helena, os mesmos olhos amendoados que Clara vira em dezenas de fotografias. Mas enquanto os olhos de Helena brilhavam de vida, estes estavam turvos, velados por uma tristeza profunda e resignada. O rosto de Sofia era marcado por linhas finas de preocupação, e seus cabelos, presos de forma simples, já mostravam muitos fios de prata. Ela olhou para Clara com uma expressão vazia, a desconfiança de quem está acostumada a ser deixada em paz. Pois não? Disse ela, a voz baixa e sem inflexão. Meu nome é Clara Mendes. Começou Clara, a boca subitamente seca. Me desculpe aparecer assim sem avisar, mas eu acredito que a senhora conheceu Helena Montenegro. Ao ouvir o nome da irmã, o corpo de Sofia se enrijeceu. A máscara de apatia em seu rosto se quebrou, dando lugar a uma expressão de dor aguda, como se Clara tivesse tocado em uma ferida aberta. Eu não sei de quem você está falando, disse ela, a voz subitamente fria. Acho que se enganou de casa. Ela começou a fechar a porta. O pânico tomou conta de Clara. Ela não podia perder aquela chance. Por favor, espere, disse ela, a voz mais alta. Ela guardou isto. Em um movimento rápido, Clara tirou a fotografia do bolso e a segurou para que Sofia pudesse ver. Estava no livro favorito dela, um livro de Fernando Pessoa. Sofia congelou, a mão na maçaneta. Seus olhos se fixaram na pequena imagem desbotada. Ela viu a si mesma e a sua irmã, jovens, sorridentes, cheias de sonhos, de pé em frente à casa onde cresceram. Viu um tempo antes da dor, antes dos segredos, antes da separação. Uma única lágrima, grossa e lenta, rolou por seu rosto cansado. As barreiras que ela construíra ao longo de 30 anos começaram a ruir. Ela olhou da fotografia para o rosto de Clara, um rosto jovem e cheio de uma sinceridade que ela não via há muito tempo. A batalha em seus olhos era visível, o desejo de se fechar para o mundo contra a necessidade avassaladora de finalmente compartilhar seu fardo. Lentamente, com um suspiro que pareceu carregar o peso de uma vida inteira de silêncio, Sofia abriu a porta um pouco mais, o rangido da madeira soando como um convite relutante. Era um convite para Clara entrar em sua casa e em sua história, uma história que estava prestes a reescrever tudo o que Clara pensava saber sobre a família Montenegro. A casa de Sofia era o oposto exato da mansão Montenegro. Era pequena, com apenas 3 cômodos, mas cada centímetro era preenchido com uma sensação de calor e memória que a fortaleza de Arthur Montenegro jamais sonhara em possuir. O ar cheirava a camomila e a madeira antiga. Panos de crochê cobriam os braços de um sofá gasto, e nas paredes, em moldura simples, havia mais fotos de uma Helena jovem e sorridente do que em toda a mansão em Goiânia. Era um santuário dedicado a uma vida que fora deixada para trás. Sofia fechou a porta, o som abafado isolando-as do mundo exterior. Ela não convidou Clara para se sentar, apenas ficou parada no meio da pequena sala, os braços cruzados sobre o peito como se para se proteger do frio que a presença de uma estranha trazia. Seus olhos, tão parecidos com os de Helena, estavam fixos em Clara, uma mistura de dor, medo e uma curiosidade que ela não conseguia mais esconder. Como você a conheceu? Perguntou Sofia, a voz pouco mais que um sussurro. Como uma empregada como você chegou tão perto da esposa de Arthur Montenegro a ponto de ter acesso aos seus livros mais pessoais?
A palavra empregada foi dita sem maldade. Era apenas a constatação de uma realidade, a forma como Sofia via o mundo dividido entre os que servem e os que são servidos. Clara decidiu que a única maneira de ganhar a confiança daquela mulher era com a verdade, ou pelo menos, a maior parte dela. Ela contou sobre como encontrou o diário de Arthur, sobre a viagem para Goiânia para devolvê-lo, e sobre a proposta de emprego que se seguiu. Ela descreveu a mansão fria, a tristeza de Arthur, a hostilidade de Berenice e a desconfiança inicial de Leonardo. Enquanto falava, observava o rosto de Sofia se transformar. A menção do luto de Arthur trouxe uma sombra de compaixão aos seus olhos, mas foi ao ouvir o nome de Leonardo que uma nova e complexa emoção surgiu, algo que Clara não conseguiu decifrar. Então ela se foi, disse Sofia, mais para si mesma do que para Clara, como se a notícia, mesmo que já soubesse, só agora se tornasse real. Eles te disseram como ela morreu? Um ataque cardíaco, durante uma tempestade, respondeu Clara, suavemente. Sofia soltou uma risada curta e amarga, um som que parecia rasgar sua garganta. Uma tempestade. Que ironia. A vida inteira dela foi uma tempestade. Ela finalmente pareceu notar que ainda estavam de pé. Com um gesto cansado, apontou para o pequeno sofá. Sente-se. Se você veio de tão longe por causa de uma fotografia, acho que merece ouvir a história. Clara se sentou, e Sofia foi até um pequeno armário de madeira, de onde tirou uma caixa de metal enferrujada. Ela a colocou sobre a mesinha de centro e a abriu. Dentro, havia mais fotos, recortes de jornal amarelados e um único objeto, um pequeno pingente de prata em forma de IP. Você acha que conhece Helena Montenegro? Começou Sofia, a voz ganhando uma força que não tinha antes. Mas você conhece apenas a fachada, a história que o dinheiro e a distância construíram. A Helena que você viu nas fotos daquela mansão não é a minha irmã. É uma personagem que ela foi forçada a interpretar por 30 anos. Ela pegou a fotografia que Clara trouxera e a colocou ao lado de outra, tirada da caixa. Nesta, as duas irmãs estavam com um rapaz jovem, de sorriso largo e olhos gentis. Os três se abraçavam sob um ipê amarelo em plena floração. Esta era a Helena de verdade, disse Sofia, a voz embargada. E este era o homem que ela amava. O coração de Clara deu um salto. Quem é ele? Perguntou, a voz baixa. O nome dele era Marcos. Ele era filho de um fazendeiro aqui da região. Eles cresceram juntos. O amor deles era a coisa mais certa e bonita que esta cidade já viu. Eles iam se casar. Aquele pingente, disse ela, apontando para o pequeno ipê de prata, foi ele quem deu a ela no dia em que a pediu em casamento aqui mesmo na praça. A revelação caiu sobre Clara com o peso de uma bigorna. Helena amava outro homem. Toda a narrativa de amor à primeira vista com Arthur era uma mentira. Mas o que aconteceu? Por que ela se casou com o Sr. Montenegro? Sofia suspirou e o som continha décadas de dor. Aconteceu a vida, menina. Aconteceu a desgraça. Nosso pai era um homem bom, mas um péssimo negociante. Ele se endividou com a pessoa errada. Um coronel aqui da região, um homem cruel e poderoso chamado Vicente Torres. A dívida era impagável. Torres ameaçou tomar nossa casa, nossas terras, tudo o que tínhamos. Ele ameaçou a vida do nosso pai. As lágrimas que Sofia segurara por tanto tempo começaram a escorrer livremente por seu rosto. Helena tentou de tudo, trabalhou dia e noite. Marcos tentou ajudar, vendeu parte do gado do pai dele, mas não era o suficiente. Foi então que o destino, ou o diabo, nos apresentou a Arthur Montenegro. Ela contou como Arthur, na época um jovem engenheiro em ascensão, estava na região supervisionando a construção de uma ponte. Ele viu Helena na missa de domingo e ficou instantaneamente encantado. Ele era rico, poderoso, de uma família importante da capital. Ele a cortejou, mas o coração dela pertencia a Marcos. Ela o recusou, educadamente, mas com firmeza. Foi então que Vicente Torres viu sua oportunidade. Ele procurou nossa família e fez uma proposta. Se Helena aceitasse se casar com o engenheiro da capital, ele perdoaria a dívida. A beleza da minha irmã seria o pagamento. Clara ficou horrorizada, sentindo o ar lhe faltar. Mas isso é medieval. É a lei do mais forte, disse Sofia, a voz cheia de veneno. Helena se recusou. Disse que preferia morrer a deixar Marcos. Mas então, numa noite, os capangas de Torres deram uma surra em nosso pai. Deixaram-no quase morto na beira da estrada. Foi um aviso. A próxima vez, disseram eles, seria Marcos. O queixo de Clara tremeu. Ela fez isso para protegê-los.
Ela sacrificou a própria felicidade pela nossa segurança, confirmou Sofia, soluçando abertamente agora. Ela terminou o noivado com Marcos, sem lhe dar a verdadeira razão. Deixou-o acreditar que estava deslumbrada com o dinheiro de Arthur, que era uma interesseira. Ela quebrou o coração dele, e o dela, para salvá-lo. Ela partiu para Goiânia 2 semanas depois, deixando uma carta para mim, explicando tudo e me fazendo jurar que eu jamais contaria a verdade a ninguém, especialmente a Marcos, para que ele pudesse odiá-la e seguir em frente. Clara olhou para a mulher à sua frente, uma mulher cuja vida inteira havia sido definida por aquele segredo, por aquela promessa. Agora ela entendia a tristeza nos olhos de Sofia, o isolamento autoimposto. Ela era a guardiã de uma dor que não era sua. E Arthur Montenegro, ele sabia de alguma coisa? Perguntou Clara. Não, acho que não. Para ele, ela era uma moça pobre do interior que ele resgatou e deu uma vida de rainha. Ele a amava, à sua maneira, dava-lhe tudo o que o dinheiro podia comprar, mas ele nunca pôde lhe dar o que ela realmente queria, a liberdade de voltar para casa, o direito de amar quem ela escolheu. As peças do quebra-cabeça se encaixaram na mente de Clara, formando uma imagem trágica e desoladora. A melancolia de Helena, sua recusa em falar do passado, a forma como se refugiou na arte e nos livros. Não era uma vida, era uma performance, uma longa e solitária performance. O que aconteceu com Marcos? Me perguntou Clara, temendo a resposta. Ele nunca se casou, ficou aqui em São Damião, assumiu a fazenda do pai, tornou-se um homem amargo, fechado. Acho que uma parte dele morreu no dia em que Helena partiu. E Vicente Torres, ele morreu há alguns anos, mas a família dele ainda é a mais poderosa da região. Ainda são donos de quase tudo por aqui. Sofia enxugou as lágrimas com as costas da mão, uma exaustão profunda marcando seu rosto. Helena me escrevia cartas escondidas. Mandava dinheiro para ajudar, mas o dinheiro nunca chegava. Eu ia ao correio, e eles sempre diziam que não havia nada para mim. Acho que os Torres interceptavam tudo. Eles queriam ter certeza de que ela nunca teria como nos ajudar a sair daqui, que o sacrifício dela seria completo. Um silêncio pesado se instalou na pequena sala. Clara sentia o peso daquela história em seus próprios ombros. Ela viera em busca de um pequeno mistério e encontrara uma tragédia de proporções épicas. Era uma história de amor, sacrifício, crueldade e uma tristeza que parecia ter envenenado gerações. Ela sabia naquele momento que não poderia simplesmente voltar para a mansão e continuar organizando livros como se nada tivesse acontecido. Sofia, disse ela, a voz embargada de emoção. Obrigada por me contar. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, respondeu Sofia, começando a guardar as fotos de volta na caixa de metal, fechando o passado mais uma vez. Agora você sabe. Sabe que a mulher que você serve não era uma princesa de contos de fadas. Era uma prisioneira em uma gaiola de ouro. Clara ficou com Sofia por mais uma hora, ouvindo mais histórias da infância das duas irmãs, histórias de um tempo mais simples e feliz. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e roxo, Clara sabia que precisava ir. Teria que pegar o último ônibus de volta para Bela Vista e de lá, o 1º da manhã para Goiânia. Ao se despedir, Sofia a segurou pelo braço. Havia um novo brilho em seus olhos, uma centelha de vida que não estava lá antes. Clara, disse ela, minha irmã te escolheu. Não sei como nem porquê, mas sinto que ela te guiou até aqui. Talvez seja para que a verdade finalmente traga um pouco de paz. Com essas palavras enigmáticas ecoando em sua mente, Clara se despediu e caminhou de volta pela praça adormecida em direção ao ponto de ônibus. A cidade, que antes lhe parecera apenas antiga, agora parecia assombrada, cada esquina guardando um eco da história que acabara de ouvir. Enquanto esperava no ponto de ônibus deserto, sob a luz solitária de um poste, ela repassava tudo em sua mente. A verdade era uma bomba relógio. Contá-la a Arthur poderia destruir a imagem sagrada que ele tinha de sua esposa, e talvez até mesmo sua sanidade. Escondê-la parecia uma traição à memória de Helena e ao sofrimento de Sofia. E havia a ameaça da família Torres. Remexer nesse passado poderia ser perigoso. Ela estava tão absorta em seus pensamentos que quase não notou o carro que passou lentamente pela rua. Um sedã preto, caro, com vidros escuros. O carro não pertencia àquele lugar. Ele passou por ela, diminuiu a velocidade no final da rua e fez o retorno, vindo em sua direção novamente. O coração de Clara gelou. Ela recuou para as sombras do ponto de ônibus, tentando se tornar invisível. O carro parou do outro lado da rua,
o motor ainda ligado, as luzes apagadas. Ela não conseguia ver quem estava dentro, mas uma sensação terrível, um medo primitivo, tomou conta dela. Não era uma coincidência. Alguém a havia seguido. Alguém sabia que ela estava ali. A solidão do vilarejo se transformou em uma ameaça palpável. Ela estava longe de casa, com um segredo perigoso, e um inimigo invisível a observava da escuridão. O último ônibus estava atrasado, e cada minuto de espera era uma tortura. A escuridão que envolvia o ponto de ônibus em São Damião era quase total, quebrada apenas pela luz amarelada e solitária do poste e pelos faróis distantes do sedã preto. O motor do carro, um zumbido baixo e ameaçador, era o único som que cortava o silêncio da noite. O coração de Clara batia em seus ouvidos, um tambor frenético de pânico. Cada cenário possível que passava por sua mente era mais aterrorizante que o anterior. Seriam os Torres alertados de alguma forma sobre a presença de uma estranha fazendo perguntas? Ou seria alguém da mansão, talvez até mesmo Leonardo, testando-a, confirmando suas suspeitas de uma maneira cruel? Ela se encolheu ainda mais nas sombras, rezando para que o ônibus chegasse. A espera se esticou por uma eternidade de minutos. Finalmente, duas luzes potentes surgiram na curva da estrada. O ônibus. Nunca em sua vida, ela ficara tão feliz em ver aquele veículo velho e barulhento. Quando ele parou, o chiado dos freios a ar soou como uma sinfonia. Ela subiu os degraus quase correndo, entregou o dinheiro ao motorista sem olhar para trás e se jogou no primeiro assento vago, o mais longe possível da janela. Ao olhar de relance para fora, enquanto o ônibus se afastava, ela viu o sedã preto sair lentamente de seu posto de observação e desaparecer em uma rua lateral. A mensagem havia sido entregue. Ela estava sendo vigiada. A viagem de volta foi uma tortura de ansiedade. Cada farol que surgia no retrovisor a fazia pular de susto. Ela segurava o cartão de Leonardo em sua mão trêmula, o papel parecendo ao mesmo tempo uma tábua de salvação e um veneno. Ligar para ele era um risco imenso. Se ele estivesse por trás disso, ela estaria se entregando. Se não estivesse, como explicaria sua presença em São Damião e o fato de estar sendo seguida? A complexidade da situação era paralisante. Ela optou pelo silêncio, decidindo que precisava de tempo para pensar, para entender a extensão do perigo em que se metera. Chegou à mansão Montenegro perto da meia-noite, uma figura exausta e assombrada. Para sua sorte, a casa estava silenciosa. Apenas uma luz acesa na guarita da segurança. Ela conseguiu entrar e subir para seu quarto sem encontrar ninguém. O alívio de estar entre aquelas paredes seguras, mesmo que frias, sendo imenso. No entanto, o sono não veio. Ela passou a noite em claro, repassando a história de Sofia, a imagem do carro preto gravada em sua mente e o peso do segredo de Helena esmagando seu peito. No domingo de manhã, Clara desceu para o café da manhã com olheiras profundas e uma calma forçada. Ela precisava agir com a maior naturalidade possível. O ambiente da casa, no entanto, parecia ter mudado, ou talvez fosse ela quem havia mudado. Cada sombra parecia mais longa, cada som amplificado. A mansão não era mais apenas um lugar de tristeza. Agora, para ela, era um labirinto de segredos com um minotauro à espreita. Ela encontrou Leonardo na sala de jantar, lendo o jornal e tomando uma xícara de café. Ele ergueu os olhos quando ela entrou, e a intensidade de seu olhar a fez prender a respiração. Clara, bom dia, disse ele, a voz mais suave do que ela esperava. Como foi a viagem? Sua mãe está melhor? Bom dia, respondeu ela servindo-se de um pouco de café, as mãos ligeiramente trêmulas. Foi tudo bem, obrigada por perguntar. Ela está estável, foi apenas um pequeno susto. Ela o observou, procurando qualquer sinal, qualquer indício de que ele sabia mais do que estava deixando transparecer. Mas seu rosto estava relaxado. Sua preocupação parecia genuína. Fico feliz em ouvir isso, disse ele. Tivemos um fim de semana complicado por aqui também. Um problema estrutural em uma de nossas obras no sul do estado. Passei a maior parte do sábado em videoconferências com os engenheiros. A declaração foi dita de forma casual, mas para Clara, foi uma explosão de informação. Ele tinha um álibi sólido. Se Leonardo estava ocupado com uma crise na empresa, então não poderia ser ele no carro em São Damião. A constatação a deixou com um sentimento conflitante de alívio e um medo ainda maior. Se não era ele, então só restava uma opção: a família Torres.
Sua interação com Berenice naquele dia foi igualmente estranha. A governanta a observava com uma intensidade diferente. Não era a costumeira desaprovação fria, mas algo mais agudo, quase temeroso. Quando Clara passou por ela no corredor, Berenice a parou segurando seu braço com uma força surpreendente. "Cuidado, menina", sussurrou a governanta, os olhos pequenos, cheios de uma advertência sombria. "Esta casa tem mais fantasmas do que você imagina. Há coisas que devem permanecer enterradas." O aviso enigmático fez um arrepio percorrer a espinha de Clara. Berenice sabia. Talvez não soubesse de tudo, mas sabia o suficiente para ter medo. Sabia que remexer no passado de Helena era perigoso. A governanta, que ela vira como uma antagonista, talvez fosse à sua maneira uma protetora dos segredos da casa, e temia as consequências de sua revelação. O medo, em vez de paralisá-la, acendeu em Clara um novo senso de urgência. Ela não estava mais apenas curiosa, estava assustada. Precisava entender com quem estava lidando. Na segunda-feira, quando a casa estava vazia, com Arthur em uma de suas raras idas ao seu clube e Leonardo na empresa, Clara se trancou na biblioteca. Ela ligou o computador de Helena, um modelo antigo que ficava em uma escrivaninha no canto, e começou a pesquisar, tomando o cuidado de usar o modo de navegação anônima e apagar o histórico a cada passo. As informações sobre a família Torres eram abundantes e assustadoras. Artigos de jornais antigos pintavam Vicente Torres como um coronel da velha guarda, um homem que construiu seu império através da intimidação, da grilagem de terras e de uma violência velada. Artigos mais recentes falavam de seus filhos, que haviam transformado os negócios da família em uma corporação moderna, a Torres Agroindustrial. Mas as reportagens nas entrelinhas sugeriam que os métodos, embora mais sofisticados, continuavam brutais. Havia menções a disputas de terra que terminaram em circunstâncias suspeitas, a acusações de pressões contra pequenos agricultores e a um poder político que abafava qualquer investigação mais séria. Eram sem dúvida pessoas perigosas. A confirmação gelou o sangue de Clara. O aviso de Sofia não fora um exagero. Depois de horas de pesquisa, sentindo-se exausta e sem saber o que fazer a seguir, ela começou a explorar os arquivos no próprio computador de Helena. A maior parte eram pastas com fotos de viagens, receitas e projetos de jardinagem, mas uma pasta, com o nome pessoal, estava protegida por senha. O coração de Clara disparou. Que senha Helena usaria para seus segredos mais profundos? Ela tentou o óbvio. O nome de Arthur, o de Leonardo, a data do casamento. Nada. Então, ela se lembrou de um pequeno caderno de anotações que encontrara, onde Helena marcava datas importantes. Ao lado de seu próprio aniversário, ela havia escrito: "O dia em que minha primeira vida começou." Com os dedos trêmulos, Clara digitou a data de nascimento de Helena no formato de 6 dígitos. A pasta se abriu. Dentro, havia apenas um arquivo, um documento de texto intitulado A Tempestade. Clara clicou 2 vezes, e a tela se encheu com as palavras de Helena. Era seu diário. Entradas esporádicas, escritas ao longo de seu último ano de vida. Clara começou a ler, e foi como ouvir a voz da própria Helena, cheia de uma melancolia e uma profundidade que nenhuma fotografia poderia capturar. As primeiras entradas falavam de sua solidão, do amor que sentia por Arthur, um amor calmo e grato, mas que nunca conseguiu preencher o vazio deixado por Marcos. Falavam de sua culpa, um fardo que carregava há 30 anos. Mas, nos últimos meses, o tom das anotações mudou. Havia uma nova urgência, uma nova ansiedade. "Consegui falar com Sofia", dizia uma entrada. "Depois de anos de cartas perdidas, finalmente encontramos uma forma segura de nos comunicar através da esposa de um velho amigo que se mudou para a capital. Saber notícias de casa, de Marcos, é ao mesmo tempo um alívio e uma faca em meu coração. Sofia me contou que as coisas estão difíceis. Os Torres continuam a sufocar a região." E então, veio a revelação que fez o mundo de Clara parar de girar. "Hoje, tive o maior choque da minha vida", escreveu Helena. Arthur mencionou casualmente que a empresa está em fase final de negociação para a compra de uma enorme faixa de terras em São Damião. "Uma aquisição estratégica", ele disse, "e o vendedor é a Torres Agroindustrial." Meu sangue gelou. Tentei disfarçar meu pavor. E o pior de tudo, Leonardo é quem está à frente das negociações. Meu filho, meu menino que não sabe de nada, está prestes a colocar o dinheiro de nossa família, o dinheiro que custou a minha felicidade, nas mãos dos monstros que destruíram a minha vida. Clara teve que parar de ler, o ar lhe faltando nos pulmões. A coincidência?
Era cruel demais para ser verdade. O passado e o presente estavam colidindo de uma forma catastrófica. Ela continuou a ler, as mãos tremendo. Helena descreveu como tentou, sutilmente, alertar Leonardo, falando sobre a má reputação dos Torres. Ele não me ouviu, escreveu ela, a dor transbordando das palavras. Disse que eram apenas negócios, que a reputação deles era coisa do passado, fofoca de cidade pequena. Disse que eu era sentimental demais. Ele não entende. Como poderia? Ele não sabe que o sangue da minha família está nas fundações daquele império. E então, veio a última entrada. A data era a mesma do dia de sua morte. Não há outra saída. Esta noite a tempestade está se formando no céu, e outra muito maior está se formando em minha alma. Não posso deixar que este negócio se concretize. Não posso permitir que Leonardo se associe a essa gente. Meu sacrifício terá sido em vão. Esta noite, quando Arthur voltar do clube, eu contarei tudo a ele. A verdade sobre Marcos, sobre a dívida, sobre Vicente Torres, o segredo que guardei por 30 anos. Ele ficará arrasado, talvez me odeie, mas ele é um homem justo. Ele irá parar o negócio. Leonardo não me ouve, mas Arthur ouvirá. Ele precisa ouvir. Que Deus me dê forças. Tenho que ser corajosa por Sofia e pela memória de Marcos. A verdade precisa ser dita, não importa o quão destrutiva ela seja. Clara encostou-se na cadeira, a respiração suspensa. A peça final do quebra-cabeça, a mais terrível de todas, havia se encaixado. O ataque cardíaco de Helena não fora um evento aleatório. Fora precipitado pela angústia avassaladora daquela confissão iminente. O estresse de ter que destruir a fundação de seu casamento de 30 anos para proteger seu passado e salvar seu filho de um erro terrível fora demais para seu coração. Ela não era apenas uma vítima do passado, mas também do presente, e o perigo ainda era real. Os Torres, sabendo que a Montenegro Corp estava investigando suas terras, provavelmente intensificaram sua vigilância. A presença de Clara em São Damião, uma funcionária da família Montenegro fazendo perguntas, deve ter soado todos os alarmes. O carro preto não era apenas um aviso para ela, era um aviso para a família Montenegro, um aviso para não cavar fundo demais. Ela estava sentada ali paralisada pela enormidade da verdade, a tela do computador brilhando com o último testamento de Helena, quando a porta da biblioteca se abriu. Clara se virou com um sobressalto, o coração saltando para a garganta. Era Leonardo. Ele não estava com sua habitual expressão de negócios ou de desconfiança contida. Seu rosto estava pálido, e seus olhos azuis, geralmente tão frios e controlados, estavam arregalados, cheios de uma confusão que beirava o pânico. Clara, disse ele, a voz tensa e urgente, fechando a porta atrás de si. Precisamos conversar. Agora. Ele caminhou até ela, parando ao lado da escrivaninha. Eu acabei de desligar o telefone com o chefe da nossa segurança. Ele faz uma varredura de rotina em áreas onde temos negócios pendentes. Ele me informou que um carro suspeito foi visto rondando São Damião no sábado. Ele achou estranho e decidiu puxar a placa. Leonardo fez uma pausa, engolindo em seco, como se as palavras seguintes tivessem um gosto amargo. O carro está registrado em nome de uma empresa de fachada, uma holding que pertence à Torres Agroindustrial. Ele a encarou, a confusão em seus olhos se transformando em uma compreensão terrível e afiada, enquanto as peças do quebra-cabeça se encaixavam em sua própria mente de uma maneira horrível. Eu sei que o carro do meu pai não foi para Bela Vista. Então me diga, Clara, que diabos você estava fazendo em São Damião? E o que, em nome de Deus, você sabe sobre a família Torres? O ar na biblioteca ficou rarefeito, carregado com o peso da pergunta de Leonardo e o zumbido silencioso do computador que continha a alma de sua mãe. O confronto que Clara tanto temia estava ali, inevitável e explosivo. O rosto de Leonardo era uma tempestade de emoções contidas. A confusão de um homem de negócios que se depara com uma variável que não consegue calcular, a raiva de se sentir enganado e, por baixo de tudo, um medo cru que ele tentava desesperadamente mascarar com sua postura agressiva. Clara olhou para a tela do computador, para as últimas palavras de Helena e depois para o rosto do filho que Helena tentara proteger. O segredo não era mais dela para guardar. Pertencia àquele homem, com todo o seu poder destrutivo e libertador. A mentira, ela percebeu, era um fardo muito mais pesado e perigoso do que a verdade. Com um movimento lento e deliberado, ela se afastou da cadeira, o gesto um convite silencioso. Eu não posso te contar, disse ela, a voz baixa, mas firme, ressoando com uma nova autoridade. Mas ela pode. Leonardo franziu a testa, sem entender. Ele seguiu o olhar dela até a tela do computador, onde o documento A Tempestade estava aberto.
Ele se aproximou da escrivaninha, os olhos passando pelas primeiras linhas, a expressão de desconfiança ainda presente. Mas, à medida que lia, a máscara de controle começou a se desintegrar. Clara observou, em um silêncio reverente, a verdade de 30 anos se abater sobre Leonardo Montenegro em uma avalanche de dor. Ela viu o momento exato em que ele leu o nome de Marcos, a forma como seus ombros se enrijeceram. Viu a incredulidade em seus olhos ao ler sobre o sacrifício de sua mãe, sobre a dívida, sobre a crueldade de Vicente Torres. Viu suas mãos se fecharem em punhos, as juntas brancas, quando ele compreendeu que a negociação que conduzia com tanto orgulho era, na verdade, um pacto com os demônios de sua mãe. E, finalmente, ela viu o colapso. Quando ele chegou à última entrada, as palavras finais de Helena, a sua intenção de contar tudo a Arthur naquela noite fatídica, um som gutural, um soluço de pura agonia, escapou de sua garganta. Ele se afastou da mesa como se tivesse levado um soco, tropeçando para trás até se apoiar em uma estante, a respiração ofegante, os olhos azuis, antes tão frios, agora inundados por um mar de lágrimas que ele não se deu ao trabalho de conter. Ele não era mais o empresário arrogante, o herdeiro cínico. Era apenas um filho, confrontado com a magnitude do sacrifício de sua mãe e com o peso esmagador de sua própria ignorância. A imagem que ele tinha de Helena, a mulher elegante e um tanto distante que se refugiava na arte, foi estilhaçada e substituída pela imagem de uma heroína trágica, uma mulher que viveu uma mentira para proteger a todos que amava. E o pior de tudo, a culpa. A culpa por não tê-la ouvido, por ter descartado suas preocupações como sentimentais, por ter inadvertidamente se tornado o instrumento que a empurrou para a beira do abismo. Ela ia contar, sussurrou ele, a voz quebrada. Ela morreu por minha causa. Não, disse Clara, aproximando-se dele com uma compaixão que superava todo o medo e toda a animosidade que existira entre eles. Ela não morreu por sua causa. Ela morreu por causa do amor que sentia por todos vocês. Ela estava tentando te proteger. Ele a olhou, a vulnerabilidade em seu rosto sendo algo que Clara jamais imaginara ver. A hostilidade havia se dissipado, substituída por uma necessidade desesperada de compreensão. Aquele carro, em São Damião, eles estavam te seguindo, disse ele, as peças se encaixando. Eles sabem que você sabe. Acho que sim, confirmou Clara. Eles não querem que o passado seja desenterrado, especialmente agora que vocês estão prestes a comprar as terras deles. Naquele momento, na biblioteca que servira de santuário e de prisão para Helena, uma aliança improvável foi forjada. O inimigo em comum, a verdade compartilhada, dissolveu todas as barreiras entre o herdeiro milionário e a garçonete do interior. Eles não eram mais patrão e empregada, suspeito e acusadora. Eram os guardiões de uma mesma história, os únicos dois vivos que conheciam a verdade completa sobre Helena Montenegro. O que vamos fazer? Perguntou Leonardo, passando as mãos pelo rosto, tentando recompor a fachada de controle, mas falhando miseravelmente. Precisamos contar ao meu pai. A ideia o aterrorizava. Arthur Montenegro havia construído sua vida sobre a fundação de seu amor por Helena. A verdade não iria apenas abalá-lo, poderia demoli-lo. Ele precisa saber, concordou Clara. Ele merece saber quem era a mulher com quem viveu por 30 anos. E ele precisa saber que está prestes a fazer negócios com os homens que a destruíram. Eles concordaram em esperar até a noite, para que pudessem conversar com Arthur em um momento de calma. A espera foi agonizante. A atmosfera na mansão estava eletricamente carregada. Berenice, sentindo a mudança na dinâmica entre os dois, observava-os com uma confusão temerosa, mantendo distância. Leonardo passou a tarde trancado em seu escritório, fazendo ligações, a voz baixa e tensa. Clara sabia que ele estava cancelando o negócio com os Torres, cortando os laços antes que a verdade viesse à tona. Era o primeiro passo para honrar o sacrifício de sua mãe. Quando a noite caiu, eles encontraram Arthur no jardim, sentado em um banco de pedra olhando para o roseiral de Helena sob a luz da lua. A cena era tão pacífica que parecia um crime perturbá-la. Pai, começou Leonardo, a voz estranhamente suave. Precisamos conversar com você. É sobre a mamãe. Arthur se virou, um sorriso triste no rosto. Eu estou sempre pensando nela. Leonardo e Clara se sentaram ao lado dele, um de cada lado, criando uma barreira de apoio. E então, com uma delicadeza e uma dor que Clara jamais esqueceria, Leonardo começou a contar.
Ele não mostrou o diário, não de imediato. Ele usou suas próprias palavras, guiado pela narrativa que Clara lhe transmitira e pelas emoções cruas que agora sentia. Ele contou a história de Helena Alencar de São Damião, a história de seu amor por Marcos, a história da dívida e do sacrifício. Arthur ouviu em silêncio, o rosto se tornando uma máscara de pedra à medida que a história se desenrolava. Seus olhos azuis, geralmente tão cheios de uma tristeza passiva, agora queimavam com uma dor ativa, uma agonia que parecia consumi-lo de dentro para fora. Ele não chorou. Sua reação foi algo muito mais profundo e assustador. Foi o silêncio de um homem cujo mundo inteiro estava sendo desmantelado, tijolo por tijolo. Quando Leonardo terminou, o silêncio que se seguiu foi o mais pesado que Clara já experimentara. A brisa da noite parecia ter parado de soprar, as estrelas pareciam ter prendido a respiração. Eu não sabia, disse Arthur finalmente, a voz um eco oco de si mesma. Em 30 anos, eu nunca soube. Ele se levantou e começou a andar de um lado para o outro, as mãos atrás das costas, um leão enjaulado em sua própria dor. Tudo foi uma mentira? Não, disse Clara, levantando-se também, a voz cheia de uma convicção apaixonada. Não foi uma mentira. O amor que ela sentia pelo Senhor era real. Era um amor diferente, um amor construído sobre a gratidão, o respeito e o companheirismo. Ela escolheu honrar o compromisso que fez com o Senhor, todos os dias, por 30 anos. Isso não é uma mentira. É a forma mais profunda de lealdade que existe. Arthur parou e a encarou, os olhos buscando desesperadamente por consolo naquelas palavras. Ela me deu um filho, disse ele, olhando para Leonardo. Ela me deu uma vida, e eu a mantive em uma gaiola sem sequer saber que havia uma chave. Naquele momento, a raiva que ele sentia não era por Helena, mas por si mesmo. Raiva de sua própria cegueira, de seu próprio contentamento. Leonardo então contou a ele sobre a negociação com os Torres e sobre o último plano de Helena. Foi isso que finalmente quebrou Arthur. A compreensão de que sua esposa morrera sob o peso de tentar protegê-los, de que ele estava prestes a enriquecer os homens que causaram sua infelicidade, foi um golpe do qual ele não pôde se defender. Ele se sentou novamente no banco, o corpo curvado, e chorou. Chorou pela mulher que amava e que nunca conheceu de verdade. Chorou pela felicidade que ela nunca teve. E chorou pela própria inocência perdida. Os dias que se seguiram foram transformadores. A verdade, embora brutal, agiu como um antídoto para o veneno da tristeza estagnada que havia infectado a mansão. O luto de Arthur não era mais passivo, tornou-se ativo. Ele queria conhecer a Helena que lhe fora negada. Uma semana depois, os três fizeram uma viagem, não em um carro de luxo, mas em uma discreta caminhonete. Eles foram para São Damião. Arthur Montenegro, o magnata da construção civil, caminhou pelas ruas de paralelepípedos da cidade natal de sua esposa, vendo com os próprios olhos o mundo que ela havia deixado para trás. Clara os levou até a casa de Sofia. O encontro entre Arthur e a irmã de sua esposa foi um momento de uma solenidade silenciosa e profunda. Eles não precisaram de muitas palavras. Em seus olhos compartilharam a dor e o amor pela mesma mulher. Sofia, pela primeira vez em 30 anos, sentiu-se livre para falar sobre sua irmã, para compartilhar as memórias, para rir e chorar abertamente. E então, eles foram até a fazenda de Marcos. Ele era um homem de seus 50 e poucos anos, o rosto sulcado pelo sol e pela tristeza, mas os olhos ainda guardavam a mesma gentileza da fotografia. Arthur Montenegro ficou frente a frente com o homem que sua esposa amara primeiro. Não houve animosidade nem ressentimento, apenas o reconhecimento silencioso de dois homens cujas vidas foram irrevogavelmente moldadas pela mesma mulher extraordinária. Arthur não lhe contou toda a verdade, apenas o suficiente. Ela nunca o esqueceu, disse ele, e ela nunca teria querido a vida de amargura que você levou. Ela fez o que fez para que você pudesse ser feliz. Foi um presente, a absolvição que Marcos não sabia que precisava. A última parada foi o cemitério da cidade. Sob um ipê amarelo, estavam os túmulos dos pais de Helena. Ali, Arthur Montenegro prometeu que o sacrifício de sua esposa não teria sido em vão. Ao voltarem para Goiânia, Arthur e Leonardo juntos iniciaram uma guerra silenciosa e implacável contra a família Torres. Não com violência, mas com a arma que dominavam melhor, o poder econômico e a influência. Eles usaram suas conexões para iniciar investigações sobre as práticas de negócio dos Torres, financiaram a oposição política na região e criaram uma fundação para ajudar os pequenos agricultores que haviam sido pressionados por eles, oferecendo-lhes apoio legal
e financeiro. Eles desmantelaram o Império dos Torres, não por vingança, mas por justiça. A mansão Montenegro também mudou. As portas se abriram. Sofia veio morar com eles, trazendo consigo o calor e as histórias que faltavam àquelas paredes. Berenice, confrontada com a verdade, transformou sua lealdade protetora em um respeito profundo por Clara. A casa, antes um mausoléu, tornou-se um lar. E Clara, ela encontrou seu lugar, não como empregada, mas como o coração daquela nova família. O amor entre ela e Leonardo floresceu naturalmente, nascido da crise e fortalecido pela confiança mútua. Era um amor calmo e forte, um amor de parceiros que haviam enfrentado a tempestade juntos. Um ano depois daquela noite na biblioteca, Clara estava no jardim da mansão, ajudando Sofia a plantar um novo canteiro de violetas. Arthur se aproximou. O sorriso em seu rosto não era mais triste, mas sereno. Helena teria amado isto, disse ele. Naquele momento, Leonardo chegou por trás de Clara e a abraçou, beijando o topo de sua cabeça. Ela ama, disse Leonardo, olhando para Clara. E todos sabiam que era verdade. A menina que encontrou um diário perdido na praça não havia apenas mudado sua própria vida. Ela havia libertado 3 gerações de um segredo, curado as feridas de uma família e provado que, às vezes, a verdade, por mais dolorosa que seja, é a única chave que pode abrir uma gaiola de ouro e permitir que a alma, finalmente, voe livre. Ela havia trazido a primavera de volta à vida dos Montenegro, e as flores, finalmente, voltaram a ter cor.